Shalom para todos, que a paz do Senhor possa estar com cada um de vocês. Estamos iniciando mais uma semana, hoje é o primeiro dia da semana para nós, acabamos de fazer o encerramento do sábado, de Shabat. É uma alegria sermos renovados, sermos fortalecidos na presença do nosso Criador, né? Queria agradecer a presença dos nossos visitantes. Sejam muito abençoados, é uma bênção tê-los aqui no meio de nós. O rosto já é familiar, né? Já os vi lá em casa, né? São amigos dos meus pais. O Eterno possa abençoá-los grandemente. Temos mais alguém nos visitando? Não, né? Hoje que o Eterno possa abençoá-los, tá? Sintam-se abraçados por todos aqui. Hoje nós combinamos aqui de fazer um louvor mais curto, mais rápido, né? Eu não posso prometer a mesma coisa com a palavra. Mas hoje nós temos ensaio, nós teremos a nossa festividade de Sukkot, né? E nós estamos preparando, vamos ter os meninos aqui ensaiando logo depois do encerramento do nosso serviço. Antes de nós iniciarmos o estudo da palavra de hoje, eu queria dar um recado para vocês. Não sei se vocês já viram, nós temos um instrumento aqui. Quem não conhece esse instrumento? Ou na verdade, quem não conhece esse instrumento? Alguém não conhece? Já viram? Já? Esse instrumento é um shofar, né? Era um instrumento que era utilizado muito no período bíblico. Ele tinha algumas utilidades, né? Ele sempre foi associado com um chamado de arrependimento, um chamado de retorno. No período da antiguidade, quando queria anunciar a chegada de um rei, de um grande rei, era tocado o shofar, né? Era tocado uma trombeta. Como não havia os instrumentos que hoje nós temos, esse instrumento era muito utilizado dentro da nação de Israel. Foi com esse instrumento aqui que as muralhas de Jericó foram derrubadas, tá? Foi com shofar. Foi esse instrumento que o som era ouvido quando lá em Êxodo capítulo 20, Deus entregou a Torá à nação de Israel. Era o som do shofar. Quando você lê no Sefer Torá no original, está a voz do shofar. Kol shofar. Kol é voz, shofar é um instrumento. Os judeus até hoje utilizam muito desse instrumento. Quando você estuda lá o livro de Apocalipse, Revelação, que fala que haverá o toque da trombeta, na verdade é uma tradução do grego para o hebraico do termo shofar. Então o grego traduz como trombeta. Então o soar da trombeta do shofar tem que ser algo muito familiarizado, né? E o judeu, todo dia desse período que antecede as grandes festividades, logo pela manhã, eles tocam o shofar para anunciar a chegada do grande rei, do dia do grande juízo, né? E eu vou falar isso um pouquinho mais à frente, mas só para mostrar a vocês que esse instrumento vai ficar aqui em cima. Não sei se o pastor José vai tocar hoje. Acho que não, né, Zé? Vai fazer muito esforço, né? Senão eu toco. Se eu conseguir tocar, eu toco. Mas esse instrumento é muito utilizado dentro do contexto judaico. Hoje, exatamente hoje, logo depois aqui do encerramento do Shabat, nós começamos o primeiro dia do mês de Elu. O mês de Elu é o mês, esse é o 6º mês do calendário judaico, o mês de Elu. O próximo mês que nós vamos adentrar é o mês chamado Tisrei, que é o 7º mês dentro do calendário bíblico. É o 7º mês. Dentro desse mês, as grandes festividades estão dentro dele. A primeira festividade, que é a festividade de Yom Teruah. Yom quer dizer dia, Teruah é um dos sons que é tocado pelo shofar. Isso está lá descrito em Levítico e em Números está descrito esse dia, depois mais à frente nós vamos estudar. É conhecido também dentro da tradição judaica como Rosh Hashanah, cabeça do ano, o início do ano novo, né? Dentro da cultura judaica. Logo depois nós teremos o dia de Yom Kippur, que é o dia do perdão, e Yom quer dizer dia e Kippur quer dizer perdão. Então é o dia do perdão. E logo posteriormente nós teremos a festa de Sukkot, a festa de tabernáculos, que é conhecida em português, né? Essas festividades para o judeu, o dia de Yom Teruah, que é o dia do toque do shofar, que nós vamos celebrar no dia 9 de setembro, é o dia onde, na compreensão judaica, Deus está julgando a humanidade.
Está julgando o homem pelos seus atos e as mulheres pelos seus atos bons ou pelos seus atos ruins, para que Deus possa estabelecer conforme Ele mesmo estabeleceu dentro da sua palavra. Então, o dia que antecede esse dia de juízo, esse dia de julgamento, é um dia que nós paramos para orar, para pedir a Deus, a Hashem, para que Ele perdoe pelos nossos pecados e para que Ele venha nos dar um julgamento suave, um julgamento onde Ele possa nos abençoar. Aqui esse julgamento não é julgamento de salvação, como as pessoas têm o costume dentro do cristianismo, né? Mas é uma absolvição do Eterno, quando Ele observa que verdadeiramente o nosso coração deseja melhorar como ser humano. O Eterno nunca teve o desejo de condenar o ser humano. A intenção do Eterno é de trazer e estabelecer a sua palavra para que o ser humano se evoluir, para que o ser humano possa progredir. Você lembra que Ele fala sobre Yeshua, que Ele não enviou Yeshua para condenar o mundo, mas sim para salvar o mundo. A intenção do Eterno é sempre de uma evolução, nunca de uma condenação. Eu sempre falo isso, né? Se nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, e quem nos ensinou foi o nosso mestre Yeshua HaMashiach, o nosso Salvador, o nosso Messias. Ele falou: se nós que somos maus, sabemos e queremos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Aí eu faço uma pergunta a vocês: quando vocês acabam dando algo para o seu filho, a intenção é condenar ou ajudá-lo? É evolução. Então a mesma coisa é o Eterno. Todas as vezes, olha que ensino fantástico dentro do contexto judaico. A palavra prova, no hebraico, a palavra prova, dentro do contexto, quando você estuda as palavras em hebraico, ela possui uma raiz etimológica, que toda palavra ela tem uma numerologia, ela tem um número, Jorge. Toda palavra em hebraico ela tem um número, ela tem um valor numérico. Soma-se as consoantes, que o alfabeto hebraico ele é só composto de consoante, ele não possui vogal. E toda palavra, quando você soma as consoantes, você chega a um valor numérico. Quando as palavras possuem os mesmos valores numéricos, quer dizer que a palavra ela possui a mesma raiz etimológica, ou elas são ligadas de alguma forma. Quando você olha no hebraico, a palavra, como o nosso português traduz como prova, ela também tem a mesma raiz etimológica da palavra bandeira, estandarte. A palavra em hebraico prova, ela tem a mesma raiz etimológica da palavra bandeira, estandarte. O que os judeus nos ensinam acerca disso? Que quando Deus está dando uma prova, Ele está mostrando a você a sua bandeira. Ele está mostrando a você quem você é. Por quê? O que faz uma bandeira? Quando eu saio, quando você vai fazer uma viagem internacional, se você for com a camisa do Brasil, possivelmente as pessoas acharão que você é o quê? Brasileiro. Quando alguém me encontra com a camisa do Vasco, eu, graças a Deus, me libertei disso, estou libertando. Quando alguém me encontra com a camisa do Vasco, eu não preciso dizer a ninguém que eu sou vascaíno, porque só pelo fato de usar a camisa do Vasco, as pessoas já me identificam. Ou seja, a bandeira, ela te serve para mostrar quem você serve, a quem você está seguindo, qual é a sua bandeira, qual é o seu estandarte, qual é a sua etnia, vamos dizer assim. Então, quando Deus está dando uma prova no hebraico, Ele está querendo ensinar a você quem você é. Esse que é o contexto da prova. Quando você é aprovado na prova, Deus está querendo dizer: muito bem, meu filho, você foi aperfeiçoado para suportar essa prova. Quando você é reprovado, Deus não está querendo que você enxergue aquilo ali como uma condenação, mas Deus está querendo que você enxergue aquilo ali, que você tem capacidade espiritual para evoluir e enfrentar aquela provação. Esse é o conceito de provação. Provação não é condenação. Provação serve para mostrar a você quem você realmente é. Você lembra do Salmo 139? Sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e me guie pelo caminho da eternidade. A aprovação é para o sentido da evolução espiritual. Nós precisamos, as pessoas, eu sempre falo isso aqui na congregação, precisamos sair desse contexto de medo, servir a Deus por medo. Os pastores pregam mais inferno do que propriamente uma vida de fidelidade com Deus.
Ninguém ama uma pessoa por ter medo dele. Nós amamos a Deus pela bondade que Ele nos faz. Precisamos amar a Deus porque Ele nos dá o ar que respiramos. Precisamos amar a Deus porque Ele me dá uma família onde eu sou feliz. Precisamos amar a Deus quando eu tenho as dificuldades, quando eu enfrento, quando eu perco, quando eu olho. É isso que Yeshua nos ensinou. Eu não vos dou a paz do mundo, mas eu vos dou a minha paz, não conforme o mundo a dá. Essa é a expectativa que nós precisamos ter. Então, toda provação que você está enfrentando, não olhe isso de uma forma pejorativa, olhe isso de uma forma de evolução. Por isso que Yeshua nos ensina que a lâmpada para o nosso corpo são os nossos olhos. Tudo depende como que você enxerga uma provação. Tudo depende, irmãos. Nós podemos nos abater em qualquer situação. Não tem nada a ver com o que eu tinha preparado isso tudo, né? Mas nós podemos nos abater em qualquer situação, em qualquer provação. Mas uma pessoa que tem a esperança em Hashem, choro pode vir numa noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Tudo é a forma como nós enxergamos. Entregue o teu caminho ao Senhor e no mais Ele fará. Servir a Deus não quer dizer que você está fora de problema, não quer dizer que você não vai enfrentar dificuldades, não quer dizer que você não enfrentará enfermidade, não quer dizer que você não enfrentará escassez. Servir a Deus é entender que mesmo na ausência dessas coisas, Ele está cuidando de você e nada há de faltar. Mesmo que a vide não floresça, mesmo que não haja fruto no campo, mesmo que não haja mantimento, todavia me alegrarei no Elohim da minha salvação. Nós cantamos isso aqui diversas vezes. Só que eu já falei que Deus não é um Deus que trabalha com palavras. Deus é um Deus que trabalha com ação, com vida. E é o que nós precisamos. Isso não quer dizer que se você ainda só alcançou a palavra, mas não alcançou o princípio da obediência, que Deus vai te rejeitar. Mas Ele vai te dar situações para que você aprenda a amá-lo pelaquilo que Ele verdadeiramente é. É esse o sentido de amar a Deus. Amamos nossos pais pelaquilo que eles foram de bons para nós, não pelaquilo que eles foram de, não sei nem posso falar, se meus pais eu não tive, né, de correção. Nunca amei minha mãe porque eu tinha medo dela, nunca amei meu pai porque eu tinha medo, nunca amei vocês, e nenhum de nós, nenhum amor se sustenta baseado pelo medo. Amor se sustenta baseado na confiança que aquele na qual eu estou expressando o meu amor, eu percebo o quão bondoso Ele é, e quão maravilhoso Ele é, o quanto Ele me ama. E eu sempre falo que o amor é a melhor forma que nós temos de exercer livre-arbítrio. Só se ama aquele que pode ter o direito de não amar. E nós amamos pela experiência que nós temos. Então assim, confie no Senhor, espere no Senhor. O Senhor conhece os nossos caminhos não são os deles, não é o dele, mas Ele há de fazer a sua vontade em nossas vidas. Amém? Esse é um pouquinho da introdução, que não é a introdução do nosso estudo, mas eu sei que o Eterno tem a cada coração para falar, né? Deixa eu só dar esse recado aqui, ó. No dia 9/9, nós teremos a festa de Rosh Hashanah, Yom Teruah. Eu convido a vocês a estarem aqui conosco no dia do toque do shofar. Logo no dia 18, nós teremos o dia do dia de Yom Kippur, o dia do perdão. A nação de Israel, irmãos, as pessoas não conseguem entender esse contexto, né? Fala assim, eu tenho Yeshua como Messias, Ele perdoou todos os nossos pecados. Eu não tenho sombra de dúvida disso. Mas João diz também que se dissermos que não temos pecados, nos tornamos mentirosos. Mas o princípio judaico de Yom Kippur não é um pecado individual, mas sim um pecado coletivo. No dia de Yom Kippur, se você pegar a nação de Israel, quase a totalidade do povo judeu nesse dia para clamar como nação diante do Eterno, pedindo perdão pelos seus pecados. Como nação, ninguém trabalha, todos estão em jejum, clamando a Deus para que perdoe os seus pecados. Que dia que a nossa nação teve esse privilégio? Que dias que as comunidades evangélicas tiveram a unidade de se levantar e pedir perdão pela nossa nação? Que dia, eu não vou falar, eu não acho que, não sou a favor de ser ecumênicos, mas sermos e trabalharmos no convívio
social, no bem da sociedade, é um trabalho nosso. Não precisamos ser ecumênicos, não precisamos concordar 100% com tudo, mas trabalharmos no contexto espiritual é importante. A nação de Israel tem mais divisão do que dentro do cristianismo, dentro do judaísmo, mas no dia de Yom Kippur, todos esquecem as suas diferenças e se unem naquilo que eles têm de semelhantes. Que dia que nós fazemos isso? Oramos pela nossa nação. Está aqui o dia de Yom Kippur. Então eu convido vocês a estarem no dia 18/9, estejam orando pela nossa nação, por toda a humanidade, e no dia 23, venha celebrar conosco a festividade de Sucote de Tabernáculos, tá bom? Irmãos, eu quero só dar continuidade, eu vou ser bem rápido, sobre o tema que nós falamos sobre acerca da ressurreição dos mortos. Por que eu quero falar sobre esse tema? Quem esteve no estudo passado, no sábado pela manhã, que eu falei sobre esse tema? A maioria? Não, a minoria, né? Eu gostaria que depois, se vocês tivessem o tempo, entrasse no nosso site, congregação, está ali o nosso site, deixa eu ver se não está aqui não, né? É Hesed Vermet, é o nome da nossa congregação, vamos buscar o domínio também em português para ficar mais fácil, mas depois olhe o nome da nossa congregação, você acessando, você vai conseguir enxergar lá o estudo que nós fizemos no sábado passado, falando acerca da ressurreição dos mortos, né? Às vezes as pessoas fazem criam uma figura meio mitológica do que é a ressurreição dos mortos, mas ela é bem simples quando você entende o conceito judaico, quando você entende o conceito judaico do que se refere ressurreição dos mortos. Eu sempre falo isso quando eu tenho contatos com os pastores, com a convenção das igrejas evangélicas daqui, de Vitória. Eles sempre perguntam: Francisco, eu gostaria que você compartilhasse alguma coisa dentro do contexto judaico. Eu falo assim: irmãos, eu acho engraçado, nós pegamos toda a fé do povo judeu, toda a história do povo judeu, só que nós não estudamos a concepção judaica. Yeshua era um judeu, os seus discípulos eram judeus, todos eles ensinaram dentro do contexto judaico. Nós precisamos adentrar e estudar um pouquinho mais. Quando nós olhamos acerca da ressurreição dos mortos, não tem nada diferente. O que Yeshua ensinou é uma compreensão totalmente judaica. Ressurreição dos mortos está totalmente ligada com a palavra chamada Teshuvah. Teshuvah. A palavra shuv no hebraico quer dizer retornar. Teshuvah é uma ação de retornar. O nosso português traduz essa palavra como arrependimento. Eu sempre falo que, embora a palavra arrependimento consiga traduzir um pouco do contexto de Teshuvah, mas não na sua plenitude. Porque arrepender-se, Wallace, é se arrepender de algo que eu fiz, na qual eu não concordei depois daquele procedimento. Eu fiz algo com o Roberto, na qual eu, depois de fazer, eu reconheci que era errado, aí eu me arrependi. Teshuvah, ela fala tanto para aquele que cometeu algo que não deveria ter cometido, quanto aquele que não cometeu nada de errado. Ambos precisam fazer teshuvah, porque é muito mais profundo. Arrepender é só daquele que praticou algo de errado. Não, o teshuvah, ela fala para aquele que praticou algo que não deveria ter feito, como também para aquele que não fez nada de errado. Todos precisam fazer teshuvah, porque teshuvah está totalmente ligada a retornar conforme a origem da criação, conforme Deus criou a criação. O justo precisa fazer teshuvah, ele precisa retornar, porque o ser humano sempre precisa evoluir. E para o contexto bíblico e judaico, teshuvah é retornar para o princípio da criação. E o que tem a ver ressurreição dos mortos? Totalmente ligado a esse contexto de voltar à origem da criação. Francisco, o que tem a ver a origem da criação? Primeiro, vai comigo em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Eu quero falar um pouquinho sobre a ressurreição dos mortos e logo depois eu vou falar sobre esse período de eleição que nós estamos enfrentando. Francisco, o que tem a ver eleição com ressurreição do morto? Nada a ver. Mas o papel na qual eu e você precisamos exercer hoje, fala exclusivamente do tema de ressurreição dos mortos.
Lá em Mateus capítulo 6, verso 9, diz assim, deixa eu ser um pouco mais rápido, é só vocês acompanharem aqui comigo pelo Data Show. Diz assim, ó: portanto, vós orareis assim. Essa é a oração que Yeshua fez, nos ensinou a fazer. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduz à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Tem um detalhe na oração de Yeshua, que ensina o contexto judaico de ressurreição 100%. É esse detalhe aqui, ó, que está em branco. Pai nosso que estais nos céus, venha a nós o teu reino, assim na terra como no céu. A compreensão que as pessoas têm dentro do cristianismo é que, embora existam diferenças dessa compreensão, mas eu vou falar de forma majoritária. A compreensão que as pessoas têm dentro do cristianismo é que esse mundo será destruído de forma completa e que nós viveremos no céu ou no mundo espiritual, que essa terra será totalmente aniquilada. Essa é uma compreensão básica de algumas crenças dentro do cristianismo. Existem diferenças, tá, irmãos? Existem etapas de que quando isso vai ocorrer ou não, mas eu não quero entrar nesse detalhe. Mas a compreensão final de toda a teologia escatológica cristã é que haverá, esse mundo será destruído e viveremos no céu com Deus. Quando você olha essa oração de Yeshua, parece que isso não tem um pouco de relacionamento com aquilo que nós estamos acabando de falar dessa teologia. Venha o teu, ele não fala vamos ao teu reino, mas venha o teu reino e seja feita a vontade aonde? Como? Uai, terra e tem céu. Yeshua está clamando para que a vontade de Hashem seja estabelecida nessa terra, como ela é estabelecida nos céus. A compreensão judaica de novos céus e nova terra, quando você estuda lá Apocalipse capítulo 21 ou 22, se não me engano, 21, que diz, eis que eu vejo novos céus e nova terra, não é uma teologia cristã, é uma teologia judaica. Se você ler o capítulo 61 de Isaías, está falando a mesma coisa, novos céus e nova terra. A compreensão de um novo mundo, de um novo céu e uma nova terra, é uma compreensão judaica. Não é uma compreensão cristã, mas existem etapas a serem percorridas. Existe estabelecimento na qual Yeshua, Jesus, o meu Salvador e o seu Salvador, é pedra fundamental para que esse novo céu e novas terras possa ser estabelecido, Sandrinho. Peça fundamental. Outro ponto que eu quero mostrar a vocês, olha aqui, olha que interessante. Vós sois o sal. Se o sal for insípido, como que se há de salgar? Para nada mais pressa, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia, se coloca debaixo do alqueiro, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. Eu sempre falo e gosto de buscar essa responsabilidade para mim. Se essa sociedade está da forma que está, degradante, cada vez mais fora dos princípios bíblicos, essa responsabilidade é nossa, exclusivamente nossa. Nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. Quer dizer que se esse mundo que nós estamos vivendo está em trevas, é porque essa luz está debaixo da mesa, ao invés de estar sobre, ela está sob. Nós somos a responsabilidade da sociedade que vivemos. Quando nós falamos que os nossos políticos são o que são, é porque a maioria da nossa sociedade é o que os políticos são. E nós precisamos entender a responsabilidade que nós temos com esse conceito de um mundo melhor. Irmãos, exclusivamente a compreensão judaica do Messias é de que o Messias há de estabelecer uma paz sobre a terra, na qual a terra nunca experimentou. Eu vou te mostrar diversos textos
profético de Isaías, Jeremias, Ezequiel, falando a respeito da redenção da humanidade. O nosso Messias fará isso. O nosso Messias há de estabelecer uma paz na humanidade. Eu vou te mostrar versos bíblicos depois, para eu não delongar muito, eu vou ter que pular. Mas a compreensão judaica é que o Messias há de estabelecer paz na terra. Depois, sim, da paz estabelecida na terra, haverá novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra. Não só novos céus e nova terra. Por isso que dentro da compreensão judaica, a ressurreição dos mortos está totalmente ligada com o contexto de Teshuvá, voltar para a origem. Como que era a origem? Como que era a origem da criação? Vamos olhar? Vamos ver se só tinha céu. A origem da criação no contexto judaico, quando Deus criou Adão e Eva, irmãos, por isso que eu falo quão profundo é você entender o contexto judaico. Qual é a primeira letra da Torá? A maioria de vocês sabem. A primeira letra da Torá, Beit. Bereshit bara Elohim et hashamai. Criou Deus os céus e a terra. Bereshit, a palavra Beit, sabe qual que é o significado dela? Casa. A palavra Bet, que é a primeira letra que se originou a Bíblia, na nossa tradução está, no princípio criou Deus os céus e a terra. No hebraico é Bereshit, no princípio. A primeira letra é o Bet, ela significa casa. Os rabinos perguntaram, por que Deus começou a sua Bíblia, a sua palavra, com a letra Bet, que significa casa? Para indicar ao homem que o desejo de Deus sempre foi fazer a morada junto com os homens. Por isso que está lá em Apocalipse, agora sim está completo o tabernáculo e Deus habitará com os homens. O princípio judaico dessa crença é que Deus deseja habitar junto conosco, no nosso seio, no nosso coração, dentro do nosso interior. Esse é o desejo. Quando Deus faz a criação, olha que interessante, quem estuda um pouco da criação, eu estava conversando hoje com os adolescentes, eu falei, estuda a palavra olhando nos detalhes. Os significados mais profundos estão nos detalhes. Quando Deus começa a criar, Ele fala, haja luz, haja separação entre mar e terra, haja divisão entre dia e noite, haja a terra, que ela possa produzir, ela possa dar um mantimento ao ser humano, e Ele vai criando depois os animais aquáticos, depois os terrestres, depois Ele vai e cria o ser humano, e Ele começa aqui, ó, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E tudo que Deus foi criando antes, irmãos, a sua Bíblia está assim, viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Só que quando ele continua, ó, conforme a nossa imagem, e domine sobre os peixes do mar, tem peixe, tem mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado. Aqui não havia ainda acontecido a transgressão de Adão e Eva. E sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move na terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado erva que dê semente, que está sobre a face da terra, e toda árvore que há fruto que dê semente, se vos há de mantimento. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. E viu Deus que tudo o que tinha feito, e Deus viu que era muito bom. Antes era só Tov, aqui é Tov Meod, muito bom, muito bom. Deus completa a sua criação. Ele fala de terra, Ele fala de céus, Ele fala de animais, Ele fala do homem dominar os animais, não dominar no sentido de usurpar, mas dominar no sentido de servir à humanidade. Ele fala de família, logo depois ele vai citar, antes do pecado. E ainda a Bíblia diz que ao virar do dia, Deus sempre vinha para falar com Adão. É lógico, Francisco, é esse mundo que nós estamos vendo? Eu acredito que não.
mas dentro do contexto judaico, o mundo espiritual e o mundo físico estava totalmente ligado, de forma que não havia interrupção, de forma que não havia nenhuma separação. Deus estava habitando junto com Adão. E quando o judaísmo fala de techuvá, fala para voltar na origem, quando Deus habita no teu coração. A verdadeira restauração só começa na terra quando começar na tua casa, na tua vida. O que Yeshua diz? Crê em mim e será salvo tu e a tua casa. As coisas bíblicas começam assim. É da coisa pequena para se transformar grande. Começa um pai de família, alcança a família. Começa a família, alcança a congregação. Alcança a congregação, alcança a sociedade. Alcança a sociedade, vai para a nação. Assim vai estabelecendo os princípios. O reino de Deus está dentro de vós. É o que nos ensina o Messias. Acredito no novo céu, numa nova terra. Eu acredito, o judaísmo acredita, mas não sem haver uma transformação, de forma que esse mundo possa evoluir, e o Messias será a peça fundamental nisso. Quando nós falamos de ressurreição de mortos, eu perguntei isso aqui, e é a resposta para a maioria das pessoas. A pessoa imagina que a ressurreição dos mortos é eu me ressuscitar e viver a eternidade, ir para o céu. Tem esse contexto da eternidade, mas não de ir para o céu. Por que não? Deixa eu te mostrar aqui um pouquinho, deixa eu passar. Qual foi a punição de Adão? Qual foi a punição de Adão? A morte. A morte e, por consequência, a ausência da presença do Eterno. A morte e, por consequência, a ausência da presença do Eterno. Olha aqui. E Adão disse: porquanto deste ouvido a tua mulher, e comeste da árvore que ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, e também da árvore da vida, e come e vive eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubim ao oriente do jardim, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Agora o homem passou a ser como um de nós. O homem passou, a partir desse momento, conhecendo o bem e o mal. Ele passou a ter o mal dentro de si. Deus é o único que é capaz de conhecer o mal e não interagir com o mal. O ser humano não é capaz disso. Quando você conhece, você interage, e isso trouxe a morte à humanidade. Isso trouxe a morte ao seu corpo físico. Isso trouxe a morte naquilo que era eterno, na qual Deus tinha estabelecido como eternidade, árvore da vida. O homem foi criado para ser um ser eterno, não um ser de morte. Aí, a partir do momento do pecado, o homem passa a ser um ser mortal. A consequência do pecado de Adão é a morte. Morte física, irmãos. Morte física. A consequência do pecado de Adão é a morte física. E o que tem a ver a ressurreição dos mortos com o que eu estou falando? Olha aqui, vamos passar um pouquinho mais para você entender. Primeiro, diz assim, 1 Coríntios capítulo 15, verso 20. Mas de fato Yeshua ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Eu ensinei isso aqui no sábado passado. O que é ser primícia? Ser primícia é ser primeiro de muitos, ser princípio de outros que virão. O que era a primícia? O que é a primícia ainda dentro da Torá? A primícia é chamado de bicurim, são os primeiros frutos. Quando o dono da colheita tinha uma plantação, os primeiros frutos que nascesse, ele ia marcando com a fitinha vermelha, porque esses frutos eram levados para o templo, para ser ofertado ao templo. E era dado ao sacerdote, ou em outros anos era dado ao pobre, à viúva, ao necessitado. Esse era chamado de primícias, os primeiros frutos. Ele simbolizava o primeiro de muitos. Primeiros de muitos que virão. Aqui está dizendo que Yeshua é primícia dos que dormem. Vou fazer uma pergunta a vocês. Yeshua foi o primeiro a ser ressuscitado? Não.
Lázaro ressuscitou primeiro do que ele? Sim. Eliseu ressuscitou aquele filho da Sulamita? Ressuscitou. Por que aqui está dizendo que Yeshua é a primícia dos que dormem? Porque aqui Paulo está dizendo de uma ressurreição na qual ninguém experimentou. Na qual ninguém experimentou. Quando Lázaro foi ressuscitado, ele morreu depois? Morreu. Quando a filha da Sulamita foi ressuscitado, ele morreu depois? Morreu. E Yeshua é o primeiro a ser ressuscitado, Fabrício, de forma que o seu corpo físico foi ressuscitado e ele continua vivo até hoje, assentado à destra de Deus, para fazer com que todos também alcancem essa ressurreição. Você quer ver isso melhor? Vamos ver? Vamos passar aqui o tema, ó. Deixa eu ver se eu mostrei, se eu tenho aqui. Ali, ó, Mateus capítulo 28, versos 6 a 7. Ele não está aqui, ou seja, Yeshua já tinha sido morto, ele já tinha sido sepultado, e aí os seus discípulos foram buscar vê-lo no local onde ele estava sepultado, né? Foram no local do seu sepultamento. Ele não está aqui, ressuscitou. Como tinha dito, venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele, ele ressuscitou dentre os mortos, e está indo adiante de vós para a Galiléia, lá vocês o verão. Notem que eu já vos avisei. Deixa eu passar aqui o outro texto, ó. Deixa eu ver se está aqui. Aqui. Francisco Yeshua foi ressuscitado espiritualmente. Vamos ver ali? Olha aqui. Lucas capítulo 24, verso 36 a 43. Diz assim, ó. Enquanto falava sobre isso, o próprio Yeshua apresentou-se entre eles e lhe disse, paz seja convosco, Shalom Aleichem. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estava vendo um espírito. Ele lhes disse, por que vocês estão perturbados? E por que vocês levantam dúvida em seus corações? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Vejam, Sandrinha, minha mão e meu pé. Sou eu mesmo. Toque-me e vejam, o espírito não tem carne e não tem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés, e porque não creram ainda, tão cheio estava de alegria e de espanto, ele lhes perguntou, vocês têm algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. A ressurreição de Yeshua HaMashiach, primeira coisa, é reconhecer que ele morreu. Segundo, é reconhecer que ele viveu, que ele foi ressuscitado em vida, com corpo, com mão, com nariz, com fala, com expressão. Toque-me, toque e veja, olha as minhas mãos. Os discípulos passaram após a ressurreição de Yeshua 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites aprendendo acerca do reino, é o que diz a Bíblia. Aprendendo acerca do reino de Deus. 40 dias e 40 noites. Toque-me, veja, por acaso o espírito tem carne, tem ossos? Toque-me. Yeshua foi o primeiro que foi ressuscitado, assim como era na criação, onde o homem foi criado para ser um ser eterno. Um ser eterno. Aí eu faço uma pergunta: o que tem a ver a ressurreição dos mortos? Na compreensão bíblica, Yeshua há de voltar para ressuscitar a todos da mesma semelhança, onde todos seremos de forma eterna, para estabelecer o reino de justiça. Yeshua é a justiça, a nossa salvação, ele é a redenção, a pedra principal da ressurreição dos mortos. Aí sim, depois que ele estabeleceu o reino de Deus, haverá novos céus e nova terra. Mas seremos ressuscitados. Você já fez a pergunta, quem vai ser ressuscitado com Yeshua? Quem será ressuscitado junto com ele? Aqueles que praticam aquilo que o reino dos céus exige hoje. Serão ressuscitados aqueles que praticam aquilo que o reino dos céus exige hoje.
O que o reino dos céus exige? Amor, amor a Deus, amor ao próximo, altruísmo, respeito, fidelidade a Deus, não pensar que aquilo que você tem é só seu, mas é do teu semelhante. É isso que Yeshua há de estabelecer para a terra, e começa hoje, irmãos. Esses princípios precisam estar hoje, porque se nós queremos viver a eternidade conforme nós cremos, nós precisamos exercer os princípios hoje. O princípio do amor, o princípio do perdão, o princípio de ajudar o próximo, o princípio de olhar essa sociedade e querer essa sociedade benéfica. O que o nosso Messias há de trazer? Não é a paz na terra? Não é que todos conheçam o Senhor? Haverá um dia que todos conhecerão o Senhor. Essa promessa está tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Todos me conhecerão. Se todos conhecem o Senhor, começa no dia de hoje. E aí eu faço uma pergunta: o que nós temos feito para esse reino ser estabelecido? Eu já sei que esse reino será um reino de paz. O que eu faço pela paz? Eu já sei, Jorge, que esse reino será um reino de amor. O que eu faço pelo amor? Eu já sei que esse reino terá ajuda mútua. O que eu faço pela ajuda mútua? Eu sei que esse reino haverá, que eu não me concentre simplesmente naquilo que é meu, mas naquilo que é dos outros. O que eu tenho feito pelos outros? Eu sei que esse reino vai fugir tudo aquilo que é egocentrismo e vai ter o altruísmo. O que eu tenho feito pelo meu semelhante? Esse conceito a gente precisa compreender hoje, porque quando Yeshua estiver diante, julgando aqueles que são seus e aqueles que não são, Ele não vai chegar e falar assim: você crê em mim, vem para o lado de cá, você que crê em mim, vai para o lado de lá, você que crê em mim, fica aqui, ó. Essa é a minha etnia está de cá, daqueles que proferem o meu nome. Não, o que Ele diz? Tive fome, deste de comer, tive sede, deste-me de beber, estava nu, deste-me de vestir, estive preso, foste me visitar. Mas Senhor, quando eu te vi, presta atenção nas palavras, quando eu te vi, nem sei quem é o Senhor. Então, quem te disse que eu te vi? Quando fizeste a um dos meus filhos, fizeste a mim. Aí o que está na esquerda: Senhor, por que eu estou sendo julgado? Tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava nu e não me deste de vestir, estava preso, não foste me visitar. Mas Senhor, eu profetizei no teu nome, eu conhecia o teu nome, eu sabia quem tu eras. Mas nós não praticamos a mesma coisa do reino, irmãos. O reino não entra quem conhece nomenclatura, o reino conhece quem verdadeiramente serve. Então, se você já sabe o que exige o reino, pratique hoje. Esse é o nosso chamado. Aí sim haverá ressurreição dos mortos. Aí sim esse corpo físico corruptível será um corpo incorruptível. Porque assim como o corpo do nosso Mashiach foi ressuscitado, você será o muitos que ele foi a primícia. Será ressuscitado Abraão, Isaac, Jacó. Será ressuscitado eu, Roberto, vocês. Essa é a nossa esperança. Mas precisamos viver o que o nosso Mashiach acredita hoje. A gente é muito fácil de julgar as coisas, né? Eu sempre conto essa história aqui para a congregação. Ouvindo um judeu conversando, chegou uma irmã evangélica perto do judeu e falou assim: eu acredito que o meu Messias há de trazer a paz. E ele não cria em Jesus. Aí ela, cheia do argumento, né? Solta, eu sou o dono da verdade, né? Eu acredito que o meu Messias vai trazer a paz. Ele falou: pois bem, minha irmã, eu também acredito que o Messias virá e há de trazer a paz. Mas a grande diferença entre eu e você é que eu trabalho pela paz hoje, você está esperando a paz. O que nós fazemos hoje pela paz? O que nós fazemos pelo amor? E o que nós fazemos pelo perdão? O que nós fazemos pelo bem da sociedade? Por que eu estou falando disso, irmãos? Se eu creio na ressurreição dos mortos, eu estou falando de um reino onde a família vai ser valorizada, onde a verdade será estabelecida, onde viveremos num mundo de paz, onde nós teremos a presença de Deus plena no meio de nós. E o que nós temos feito? E aí eu quero entrar um pouquinho nesse contexto que nós estamos vivendo, contexto agora de política.
Não falar de política, mas falar da responsabilidade das nossas decisões. Das nossas decisões, para sabermos quem nós podemos colocar ou quem nós podemos votar. Longe de mim aqui falar, vote em A, vote em B, mas eu quero que vocês olhem os princípios na qual nós precisamos observar. Qual é o princípio que eu preciso observar num candidato? Sei lá, eu não acredito que nenhum candidato ali é perfeito. Primeiro, tira essa concepção de que nós teremos o Salvador da Prata. Eu só creio em um Salvador, só em um. Eu só creio que Hashem, na sua infinita bondade, há de nos salvar. E eu sei e eu aprendi a respeitar as autoridades constituídas, quer elas sejam boas para mim, quer elas não sejam boas para mim, quer eu tenha votado nelas, quer eu não tenha votado nelas. Vocês nunca me viram na internet falando mal de autoridade nenhuma, porque elas estão ali por consequência de Hashem. Nunca me viram, e se você faz isso pela internet, onde quer que você estiver, você está cometendo um erro bíblico. Respeita a autoridade que aí está. Essas autoridades que tiveram no passado, que você não concordava, saiba que o Eterno estabeleceu para julgar essa humanidade. Esse país nosso injusto. Um país onde a maioria das pessoas são corruptas. Um país onde a maioria das pessoas são desonestas. Lembro há 5 anos atrás, quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu e a Flavinha encontramos um acidente no trânsito, de carne congelada. Ninguém foi ver se o motorista estava acidentado. Não vou falar ninguém, que eu estou mentindo, tinha algumas pessoas. Mas a maioria das pessoas estava enchendo o seu carro do alimento, que não pertence a elas. A nossa sociedade é assim, bota o seu dinheiro ali na rua, se ele volta. Nós somos assim. Essas autoridades que aí estavam, é para julgar a nossa atitude. O nosso país está debaixo de uma maldição, porque a nossa sociedade prefere viver na corrupção, mas cabe a nós orarmos e pleitearmos por um mundo melhor. Sai dessa compreensão de que Deus odeia o mundo, que Deus criou o mundo para condenar, e trabalhe para uma sociedade melhor. É isso que eu quero despertar aqui nessa noite. O que nós temos feito por essa sociedade? Eu sempre falo, se a sua intenção é pregar o Evangelho, tem que ser a nossa base, o nosso objetivo principal. Mas se você faz isso por uma intenção, você vai deixar de fazer quando a pessoa deixar em crer. Se você só faz ajuda social, pensando em evangelizar as pessoas, a partir do momento que as pessoas não compreenderem a sua fé, você vai deixar de ajudar. Então você faz por interesse. Mesmo que o seu interesse seja benéfico. Precisamos sim falar do amor de Deus, precisamos sim ajudar as pessoas, mas ajudar porque tem que ser feito, é o certo a fazer. Não por esperar algo de resposta. Aqui eu já estou finalizando. Primeiro eu queria falar sobre esse contexto, de ter autoridades que temem. Por que eu estou resumindo aqui da ressurreição dos mortos? Se nós cremos que Yeshua ressuscitou dentre os mortos, e que Ele há de nos ressuscitar para um reino espiritual e físico, onde a palavra do Eterno há de ser estabelecida sobre toda a humanidade, sobre aqueles que verdadeiramente amam a Deus, que querem servi-lo, e os ímpios serão julgados por não quererem isso, mas aqueles que querem viver serão ressuscitados para viver a eternidade. Eu preciso começar essa atuação hoje, ser feliz hoje, pregar a paz hoje, falar do amor hoje. E olha que interessante, olha sobre a autoridade aqui, ó. Deixa eu pular um pouquinho. É aqui mesmo, ó. Sei que eu estou apontando para lá, agora que eu estou vendo aqui. Olha ali, Romanos capítulo 13. É Romanos que está ali? Isso mesmo. Diz assim, ó. Toda alma esteja sujeita a autoridades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. Não há autoridade, tá? A tradução ali está errada. E as autoridades que não foram ordenadas por Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem estarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más.
Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Continuando. Mas se fizer o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que estejais sujeito não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por essa razão também, pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Olha 1 Timóteo capítulo 2. Olha 1 Timóteo capítulo 2. Admoesto, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões, ações de graça, por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom, agradável diante de Deus, nosso Salvador, quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E voltando aqui, quando o justo se engrandece, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. No bem do justo exulta a cidade, e perecendo o ímpio, há júbilo. Irmãos, eu quero que a gente tenha consciência nesse período, para que a gente saiba em quem votar. Vocês não verão aqui o Francisco falando assim, vote no candidato A, Flavinha. Se você perguntar a Flavinha, pode perguntar, quem o Francisco vai votar? Ela vai falar, não sei. Porque nem nela eu acho no direito de exercer o meu domínio, aquilo que eu acredito. Mas nós precisamos olhar algumas coisas que são básicas. Você precisa aprender algumas coisas que são básicas, quando você vai colocar uma autoridade sobre você. Quais são as coisas básicas? Vamos dar uma olhada aqui? Olha só. Primeiro, um líder precisa ter amor a Deus e a sua palavra. Francisco, você com toda sinceridade, acha que aqueles candidatos estão dizendo ali que ama a Deus, serve a Deus, eles verdadeiramente amam? Não sei. Eu só sei que tem candidato que fala que não ama a Deus, que não serve, então eu vou falar pelo menos que naquele que está dizendo que serve. Primeira coisa, ame a Deus e a sua palavra. Vem antes do conhecimento, amor a Deus e a sua palavra. Segundo, que respeite os princípios da família tradicional, conforme os padrões bíblicos. Veja um candidato ou uma candidata que respeite os princípios tradicionais, conforme os padrões bíblicos. Irmãos, a família está desde o princípio da criação. Antes do pecado de Adão e Eva, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e se tornará um com a sua mulher. Deixará o homem o seu pai e sua mãe. Pai e mãe e homem fala de família. Primeiro, ame a Deus, que respeite os princípios da família tradicional, conforme os padrões bíblicos. Eu não consigo conceber irmãos que acreditam em Deus, que buscam servir a Deus e que votam em candidato que é a favor de homossexualismo. Não dá para entender isso. Terceiro, que seja casado ou casada. Quarto, que governe sua casa sob disciplina. Você sabe onde está escrito isso? 1 Timóteo capítulo 3. O que eu estou te falando aqui, 1 Timóteo capítulo 3. Não sou eu que estou inventando. Ame a Deus, respeite a palavra, que seja marido de uma só mulher, por isso que eu estou falando aqui, família tradicional, que tenha o seu filho, que seja casado, evidente, né? Que tenha a sua família sob disciplina. Quinto, que seja altruísta. Antes de ser um líder, ele precisa ser um altruísta, que pensa pelo próximo, que pensa no outro, que abre mão daquilo que é proveito seu em benefício do semelhante, que seja a favor do direito à vida do feto. É também inconcebível a gente imaginar que nós vamos votar em alguém que é a favor do aborto. A vida é a base de tudo.
que seja contra a legalização das drogas, que conduza a sua vida com honestidade, que ame a Israel, que ame a Israel. Francisco, você está sendo um pouquinho cooperativista, né? Descendente de judeu, uma congregação judaica que ama Israel. Irmãos, eu não consigo imaginar que a nossa nação será abençoada se eu for contra Israel, porque a Bíblia diz que serão abençoados aqueles que te abençoarem, e serão amaldiçoados aqueles que te amaldiçoar. Como que eu posso esperar? Vocês não tenham dúvida que esse aqui é um dos princípios que foi quebrado. Como que eu posso imaginar que a minha nação será abençoada se ela odeia Israel? Se ela proclama e defende aqueles que querem a destruição completa de Israel? Se ela se une com aqueles que querem ser contra aqueles que é a primogênito de Rachem, que é a menina dos seus olhos? Ou então a gente rasga a Bíblia, irmãos. Eu estou falando para aqueles que acreditam na Bíblia, que servem ao Deus Elohim. Então a gente precisa olhar esses princípios. Não estou falando o nome de candidato ou candidata nenhuma aqui, mas olha esses princípios. Olha esses princípios. Aqui está a base da nossa decisão. Aqui está a base daquilo que nós queremos. Isso que eu não sei se é o melhor, se é o pior, se é não sei o quê. Mas se tiver a maioria desses princípios, eu não acredito que nós temos um candidato que tenha todos. Não acredito. Não acredito. Mas aquele que tiver, ou aquela que tiver a maioria desses atributos, vote nesse. Influencie as pessoas de forma benéfica, sem induzi-las, sem falar, façam isso, mas mostre, esses são os princípios de quem quer o bem. E aqui, meu irmão e minha irmã, nós precisamos trabalhar para uma sociedade mais justa, mas agora aprenda a respeitar. Aprenda a respeitar. No governo passado, eu não votei na presidente Dilma, mas no dia que ela foi eleita, eu fui diante do Eterno, eu coloquei na internet pedindo ao Eterno para que a abençoasse, porque esse é o nosso papel. Sai dessa palavra de revolta, sai dessa palavra de maldição contra qualquer autoridade. Se está ali, porque aprove o Eterno colocá-la ali. Não estou dizendo que isso o Eterno reconhece como melhor. Diferente é a vontade do Eterno com a permissão do Eterno. Mas nós precisamos aprender a exercer aquilo que é primordial para a nossa fé. Está acima do conhecimento secular. Primeiro, amor a Deus, respeito à família, seja casado, governa a sua casa, que seja a favor do direito à vida, que seja contra a legalização da droga, que seja honesto, que ame a nação de Israel. Porque eu acredito que aqueles que cumprirem esse princípio, o Eterno há de estabelecer, há de capacitar para que possa ser benéfico. Então aqui fica esse recado. Você quer um mundo melhor? Comece por você, comece por mim, comece pela nossa casa, comece em fazer o bem. É dessa forma, bem-aventurada é coisa, é dar do que receber. Nós somos a consequência daquilo que nós fazemos. E só para finalizar, eu aprendi isso, eu não tinha essa compreensão, eu aprendi isso estudando. Nós precisamos aprender a amar e querer o bem deste mundo. Querer o bem deste mundo. Vou dar um exemplo aqui do que eu aprendi esses dias. Eu vi um rabino ensinando. Vocês lembram daquela história da mulher de Ló? Quando a mulher de Ló, quando vai um anjo destruir a cidade, 2 anjos vão para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. E esses homens, eles chegam na cidade e Ló convida-os para dentro da sua casa. A princípio os anjos não aceitam, mas depois Ló insiste e os anjos aceitam adentrar dentro da casa de Ló. Diferente foi com Abraão. Com Abraão eles aceitaram na hora, mas com Ló eles não aceitaram, de imediato. E quando o anjo estava prestes a destruir a cidade, ele manda que a família de Ló se distancie da cidade e que ninguém olhe para trás. Quando a mulher de Ló olha para trás, o que acontece com ela? Estátua de sal. Parece uma história bem mitológica, né? Ah, que lindo. Não olha para trás, ela se tornou uma estátua de sal. Por que uma estátua de sal? Já fizeram pergunta? A Bíblia não responde, mas a cultura judaica responde esse significado. Segundo os ensinos judaicos, e por que eu estou pegando esse exemplo? Quer você acredite ou não quer que acredite, mas
eu sei que a Bíblia ela se baseia por esse princípio. Aquilo que nós plantamos é aquilo que nós colhemos, seja no mundo espiritual, seja no mundo físico. Na cultura judaica, o nome dessa mulher de Ló era Sal. Sal. Por que o nome dela era Sal? Segundo os judeus, ela era uma mulher salgada. Sabe o que é uma mulher salgada? Amarga. Não convive bem com as pessoas, não recebia bem as pessoas, não tratava bem as pessoas, não respeitava a posição do seu marido. Eles dizem que todas as vezes que um visitante batia a porta da casa de Ló para pedir um pão, para pedir um mantimento, quando você vai em Israel, você desce a região do Mar Morto, e a região onde era Sodoma e Gomorra fica na região onde é o Mar Morto, que é o mar salgado que nós conhecemos, de tanto sal, não possui vida no mar, né? Quando alguém batia na porta dessa mulher, da casa de Ló, para pedir um alimento, ela, ao invés de dar pão, ela dava sal. Ela não dava o alimento, porque ela não sentiu o prazer de ajudar o próximo. Ela queria que o próximo saísse da presença dela. Quando o anjo diz para que ela fosse distante, e ela, pelo mérito de Ló, não foi julgada conforme Sodoma e Gomorra, quando ela olha para trás, os judeus dizem que ela olhou porque ela teve prazer na destruição de Sodoma e Gomorra, e ela se transformou conforme os seus atos. Esse é o princípio. Ela não se transformou em uma estátua porque Deus gosta de sal, para mostrar que ela foi fruto dos atos dela. E assim é conosco. Nós somos frutos do nosso forma de agir, da nossa forma de agir. Se eu planto amor, vou colher amor. Tem uma frase que diz: gentileza, amor gera amor. Perdão, carinho, é isso. Mansidão gera mansidão. Paz gera paz. Altruísmo gera altruísmo. As pessoas que ficam só é porque viveram a sua vida só. As pessoas que não têm ninguém para cuidar no final da vida é porque durante a história da sua vida ela deixou de ajudar as pessoas. Nós somos aquilo que nós plantamos, irmãos. Se você quer um mundo de paz, viva a paz. Se você quer um mundo de alegria, viva a alegria. Se você quer um mundo de esperança, tenha esperança. Esse é o princípio. Que não sejamos como a mulher de Ló. Que não sejamos alguém que vamos fechar a mão ao invés de abrir a mão para o nosso necessitado. Por necessitado. Esse é o princípio. E aqui eu queria que nós priorizássemos esse princípio de amar a Deus, amar a sua humanidade, porque essa é a melhor forma que nós temos que demonstrar que nós o amamos. Amém? Vamos ficar de pé? Terminei mais cedo, 10 minutos. Vamos louvar o Senhor, vamos orar. Eterno, nós te agradecemos pela tua bênção, pelo privilégio que nós temos de estar aqui na tua casa, em mais um findar de Shabat, em mais iniciar de uma semana. Estamos nos aproximando do período das grandes festividades. Estamos aqui, Senhor, desejosos de voltar, de fazer uma techuvá, de retornar para o princípio da criação. Que o Senhor possa abençoar grandemente a cada um de nós, que sejamos um canal de bênção em tuas mãos, para que sejamos a luz deste mundo, o sal dessa terra. Perdoe verdadeiramente os nossos pecados, ajuda-nos a arrependermos de nossas transgressões, para que voltemos inteiramente para o Senhor, que o Senhor encontre morada em cada coração que aqui está, e que o teu nome seja engrandecido e exaltado sobre todos nós. Obrigado pelas bênçãos da tua palavra, nós agradecemos ao Senhor por toda a tua fidelidade, é o que nós oramos e pedimos no nome de Yeshua. Yevareha Adonai Vishmereha, Yeha Adonai Panaveleha Vihuneca, Issa Adonai Panaveleha Viasimeleha Shalom, Bishem Yeshua Hamashia. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante o teu rosto e lhe dê a paz, no nome de Yeshua Hamashia.